Muito bem, função modular, então, função módulo, a gente já fez esse comentário porque a gente já trabalhou módulo numa das nossas aulas iniciais de função. E aqui a gente está definindo que a função poligonal é uma função de real em real e vai ser definida por módulo de x. Esse módulo de x, a gente também já viu isso, módulo de x, ele é o próprio x quando ele for positivo, ou o oposto de x quando ele é negativo. Só relembrando, então se eu tenho, deixa eu pegar aqui uma cor. Se eu tenho um módulo, se eu tenho um módulo de 3, então eu tenho que observar quem está dentro do módulo. Se o módulo, o valor do módulo, perdão, o valor que está dentro do módulo, ele é positivo, né, maior ou igual a zero, quer dizer, positivo, eu copio o próprio valor. Então, quando eu tenho uma função modular e o módulo de x é positivo, o valor é o próprio x. Quando o valor que eu tenho dentro do módulo ele é negativo, o que me diz? Quando o valor for menor que zero, quer dizer, negativo, você vai escrever o oposto do valor. Então, o oposto de menos 5 é mais 5. Então, a gente nem precisa ficar fazendo isso, né? Então, menos 5 vai dar mais 5. Então, o resultado é 5. Então, a gente já tem essa coisa na nossa cabeça, né? Esse entendimento. Então, toda vez que eu tenho um módulo de um número, o valor ele vai ser positivo. Bom, com isso, só refrescando nossas ideias, isso vai receber, então, um nome de função módulo ou modular. Observe que para x menor que zero, traduzindo sempre, menor que zero, negativo. Temos um gráfico da função afim, que é menos x, que é o oposto dele. Quando é positivo, é o próprio valor. Então, aqui a gente vai ter a exemplificação disso. Aqui já está a representação do módulo, tá? Da função modular de forma gráfica. A gente vai retomar isso depois. Mas como funciona isso na construção? Então, se nós temos valores de x positivos, no caso aqui o exemplo é 0, 1, 2, a imagem dele vai ser 0, 1 e 2. Porque se eles são positivos, eu vou copiar os mesmos valores. Né? Então, ele repete o valor de x. Então, 0, 0, 1, 1, 2, 2. E aí eu tenho a construção de uma reta crescente passando pela origem. Quando eu tenho a função modular, mas meu x é negativo, como exemplo aqui, menos 1 e menos 2, nós sabemos que a imagem é o oposto do nosso domínio. Então, o oposto de menos 1 é 1 e o oposto de menos 2 é 2. Na hora de representar graficamente, nós não temos o zero, com a linha aberta aqui, olha, não vai começar na origem. Menos 1 tem imagem 1, menos 2, imagem 2, e assim sucessivamente. Então, nós temos uma reta decrescente que vem até a origem. E aí eu posso fazer a junção dos dois gráficos. Né? Então, colocando as duas condições num só, que a gente vai ter essa representação, onde o nosso domínio é um valor real, a gente vai lembrar que são valores positivos e negativos, só que a imagem ela vai ser apenas positivo, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com base uma função de módulo de x, tá bom? Então a gente está pensando só num único valor. Bom, dito isso, a gente visualizou alguns exemplos
e um deles era dada a função módulo de 2x menos 8, então, o módulo de 2x menos 8, ele quer que calcule para um f de 0, de 3, de 4, de 5 e de 8. Quer dizer, eu vou trocar o lugar de x por 0, 3, 4, 5 e 8. Então, aqui tem resolução, né? Então, vai ficar 2 vezes 0 menos 8, vai dar um módulo de menos 8, que é 8. 2 vezes 3 menos 8, menos 2, módulo 2. Módulo de menos 2, 2. 2 vezes 4, 8, menos 8, 0. Então, o módulo de 0 é o próprio 0. 2 vezes 5, menos 8, dá 2. Módulo de 2 é 2. 2 vezes 8, menos 8, dá módulo de 8, que é 8. Então, com base nas substituições, eu já até vou pular para o item C. Usando esses resultados do item A, desenhe o gráfico. Então, a gente vai ter aqui o nosso gráfico. Lembrando que o gráfico da função modelar vai ter sempre essa disposição de um V. Né? Então, eu tenho para 0, 8 em Y. Para 3, eu tenho o valor 2 em Y. Para 4 é 0. Para 5 também é 2. E para 8 também é 8. Na verdade, ele já atribuiu no exemplo valores que iam fazer a simetria na hora que nós montássemos o gráfico, tá ok? Então, nosso gráfico vai ter essa disposição. E a partir disso, a gente também pode fazer alguns estudos, né? Aquele diz, para escrever a sentença que não tem módulo, quer dizer, como eu tiro isso do módulo? Através de uma coisa que nós já vimos em aulas anteriores de função. Eu faço o estudo de sinais, usando também o zero da função. Então, vou pegar um módulo, o valor que está dentro do módulo, que é 2x menos 8, eu vou igualar a zero. E eu vou encontrar daí o zero da função. No nosso caso aqui, aonde zero? Aonde corta o eixo x? Na posição 4. Né? Graficamente, a gente observa aqui que o ponto de flexão aqui, o ponto de mudança de posição é o 4. Ele vem decrescente e depois começa a crescer. Como eu faço o estudo de sinais? Primeiro eu vejo o zero da função, onde vai cortar x. Bom, lembre que aqui a gente está falando de uma equação de primeiro grau. Como o x, o coeficiente de x é positivo, né, 2, eu sei que é uma reta crescente. Então, eu estou pensando agora nessa equação, reta crescente. Tudo que está à direita de 4 é positivo, tudo que está à esquerda é negativo. Então, se o meu x é maior ou igual a 4, quer dizer, se ele está à direita de 4, 2x menos 8 é maior ou igual a zero, quer dizer, é positivo. Então, se ele é positivo, é só copiar ele da função. Quando x for menor que 4, quer dizer, quando o valor estiver à esquerda de 4, a função vai ser menor que zero. Logo, ela vai ser negativa. Como eu escrevo ela negativa? Trocando o sinal de quem está dentro do módulo. Então, se era menos 2x mais 8, perdão, 2x menos 8, vai ficar menos 2x mais 8. E aí eu consigo escrever a função sem estar no módulo, para uma condição de 4, né? Que é o nosso zero da função, nossa raiz. Então, para x maior ou igual a 4, eu escrevo 2x menos 8. Para x menor que 4, eu tenho que escrever menos 2x mais 8. Bem? Bom, com isso, também nós trabalhamos uma ideia de exercícios
desse tipo de equação, uma equação com módulo. Então, eu tenho um módulo de menos 5 igual a 3. O valor que está dentro do módulo, ele pode ser positivo ou negativo, certo? Então, eu posso trabalhar com x menos 5 igual a 3. O que está dentro pode ser negativo, então eu tenho que trocar sinal. Menos x mais 5 também é igual a 3. Eu já fiz esse comentário numa aula anterior, mas agora eu quero fazer de uma maneira diferente, que dá o mesmo resultado, tá? Talvez facilite para você não esquecer de ter que trocar o sinal aqui. Eu posso fazer dessa maneira. O módulo de x menos 5, ele tem que dar um resultado positivo ou negativo. Então, eu posso também escrever assim, que x menos 5 é igual a 3, seria quando ele é positivo. Deixa eu melhorar esse 3 aqui. Então, meu x vai ser igual a 8. Porque o 5 vai somar do outro lado, né? Está subtraindo, vai passar somando. Então, eu vou ter aqui uma solução que vai ser x igual a 8. Ou o x menos 5 vai ter que dar um valor negativo. Então, o resultado vai ter que ser negativo. Então, ao invés de você trocar o sinal de quem está dentro do módulo, você também pode trabalhar com a troca de sinal do resultado. E aí a gente vai ter o seguinte, que x, o menos 5 vai passar mais 5, então vai ficar 5 menos 3, que vai dar 2. Então, você faz de uma maneira mais direta ainda do que a gente tinha comentado anteriormente. Para você confirmar a solução, no caso aqui, né, a gente vai escrever a solução como uma equação. Então, eu tenho aqui como solução o 2 e o 8. Mas dá para verificar se você acertou. Como? Substitui o 8 dentro do módulo. 8 menos 5 dá 3. O módulo de 3 é 3. Verificado? Ok. Se eu substituir 2, 2 menos 5 dá menos 3. E o módulo de menos 3 dá 3. Então, também está verificado o 2. Então, é uma maneira diferente do que a gente tinha comentado para resolver. Tá? Acho que fica mais fácil, mais tranquilo para vocês. O item B, a gente vai fazer a mesma coisa. Ao invés de trocar todos os sinais de dentro, né, na segunda parte, eu troco só o sinal de fora. Então, vou ter que x² menos x menos 1 é igual a 1, ou x² menos x menos 1 é igual a menos 1. Como eu disse, eu posso copiar o valor e depois fazer toda a troca de sinal, ou apenas usar a igualdade e trocar o valor que está depois da igualdade. Talvez fique mais tranquilo. Bom, aqui a gente vai ter x² menos x. O 1 vai para o primeiro membro, vai ficar menos 1. Aqui vai dar menos 2 igual a 0. Então, a gente tem uma equação do segundo grau completa. Nossa discriminante é t ao quadrado, então menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. Menos 4 vezes a vezes c, então vai dar mais 8, né? Vai dar 4 vezes 2, aqui vai ser menos 4 com menos 2, dá mais 8. Eu vou ter um delta aqui, um discriminante de 9. E eu calculo meu x, que é o menos b, então vai ficar menos 1, vai dar 1, mais ou menos a raiz de 9, vai dar 3. Estou fazendo direto, tá, gente? Se vocês tiverem dificuldade, depois me perguntem, eu refaço passo a passo com vocês. Dividido por 2a. Então, eu vou ter um x aqui
que vai ser 1 mais 3, 4, dividido por 2, vai dar 2. Eu vou ter um outro x aqui, vai ser 1 menos 3, vai dar menos 2, por 2 vai dar menos 1. Então, eu encontrei duas soluções já para esse módulo. Se você fizer a substituição, você vai verificar que o resultado dá 1. Só que eu tenho a segunda parte. Tenho que fazer as duas partes. Então, aqui eu tenho que x² menos x vai ser igual a zero. Por que igual a zero? Porque se eu passar um para o primeiro termo, primeiro membro, vai ficar mais 1. Vai ficar 1 menos 1 vai dar zero. Ou eu posso fazer, se eu tenho menos 1 nos dois lados, eu posso fazer uma simplificação também. Isso também é permitido, tá bom? Bom, aqui eu vou colocar x em evidência, né, já que é incompleto. Posso calcular também a forma completa, calculando delta, né, nosso discriminante, e depois a fórmula, mas vamos fazer pela forma incompleta. Como é incompleta, o x vale zero, então uma das respostas é x igual a zero, e a outra é x menos 1 igual a zero. Se x menos 1 é igual a zero, é porque x vale 1. Pronto, encontramos nossas 4 soluções. Vou colocar em ordem aqui, menos 1, 0, 1 e 2. E aí, da mesma maneira, você pode substituir e verificar. Bom, se for menos 1 ao quadrado, dá 1. E aqui é menos 1, vai dar mais 1. Vai ficar 1 mais 1, 2. 2 menos 1, 1. Beleza, acertamos. Se for 0, 0 ao quadrado é 0, menos 0 é 0, vai dar menos 1 dentro do módulo. Módulo de menos 1, 1. Se for 1, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 vai dar 0, vai sobrar menos 1, módulo de menos 1 também é 1. 2 ao quadrado é 4, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 1 dá 1, módulo de 1 é o próprio 1. Tá? Verificamos todas as soluções que encontramos e Professor, validamos o resultado. Oi. uma dúvida. Aqui na B, na primeira opção, Sim, no x igual 1... Ah, tá, é um menos, né? Aqui. isso. Ah, tá, entendi. Obrigada. Nada. Bom, eu queria mostrar que, ao invés de eu trocar o sinal de quem está dentro do módulo, né, fazer o primeiro igual e o segundo trocar o sinal, eu posso fazer trocando o sinal do resultado, tá bem? Das duas maneiras está correto. A outra coisa que eu fiz um comentário também já com vocês, que é importante saber, que são, aqui ele fala de outros gráficos de função modular. Porque nós vimos o nosso módulo, nossa função modular base é um módulo de x. Vou voltar lá em cima. Ó. Nossa base está aqui nesse módulo, nesse gráfico. Vamos marcar ele aqui. Ó. Esse aqui é a nossa referência. Para quem? Para esse módulo aqui. Função igual, f de x igual a módulo de x. Bom, entendemos que é um gráfico, que o domínio é real e a imagem é positiva. Mas nós temos algumas situações. A gente vai aqui comparar o G e o H com um F. Olha só, se eu tiver um módulo de x e somar 2, olha o que acontece com o nosso gráfico. Ele que estaria aqui, pensando no vermelho, né? Com a nossa referência, ele seria aqui, ele se desloca.
Então, se ele é mais 2, ele sobe 2 posições. Então, se eu somar um valor ao módulo, o que vai acontecer com ele? Ele vai se deslocar aqui na reta y, né? Na posição que eu estou somando. Se eu subtrair, a mesma coisa. Então, ele vai poder estar na parte negativa, mas se deslocando sobre o eixo y. Então, ele tem essa configuração. A nossa base é o f de x. E aí, comparando, se eu somo 2, meu gráfico sobe. Se eu tiro 2, meu gráfico desce. Então, se eu somo, ele vai ficar na parte positiva. Se eu subtrair, ele vai para a parte negativa. A mesma coisa acontece se eu, dentro do módulo, somar ou subtrair. Olha só o que vai acontecer. Se eu subtrair 2 unidades, não tem nada fora do módulo, tá? Não está somando nem subtraindo fora do módulo. A primeira parte, eu somei algo a um módulo. O segundo, eu estou fazendo a mesma coisa, só que dentro do módulo. Ele vai se deslocar sobre o eixo X. Isso eu também já tinha comentado com vocês. Se eu somo, ele desloca para a esquerda. Então, ele é inverso aqui dentro, né? Quando eu subtraio, ele desloca para a direita. Quando eu somo, ele desloca para a esquerda. E a gente comparando de novo com o nosso gráfico de f de x, o S e o R, a gente vai observar como ele fica, né? Se eu subtraio, ele vai para a direita. Se eu somo, ele vai para a esquerda. E temos a terceira condição aqui, é quando ele se desloca no quadrante, né? Então, eu faço o quê? Ou uma soma, uma subtração interna e mais alguma coisa fora. Então, a gente sabe que quando está fora, ele desloca na altura em relação a y, né? Então, se eu somar, ele vai aumentar em relação a y. Se eu subtrair, ele vai diminuir em relação a y, né? Na posição da origem. Se lá dentro eu subtrair, ele vai deslocar à direita. Então, aqui no caso, eu subtraí, ele deslocou para a direita 3 posições e ainda subiu uma. Nesse caso aqui, eu andei uma posição para a esquerda, né? Porque somou um dentro do módulo, deslocou um para a esquerda e desceu 3 posições no eixo de y. Tá bem? Então, eu posso, ou pode acontecer essas situações com o nosso gráfico, tá? Só para a gente graficamente observar o que acontece. Tudo bem?